Boa tarde a todos, eu sou o Cristian Roberto Badeschi, acadêmico de agronomia do oitavo semestre na Univille, e por uma proposta do professor Ivan Ricardo de Carvalho, da disciplina de Plantas de Lavoura 2, vou falar um pouco sobre a cultura do trigo sarraceno e seus manejos. O trigo sarraceno teve sua origem na China e chegou ao Brasil no início do século XX, sendo implantado aqui por imigrantes que colonizaram a região sul do Brasil. Tem sua grande produção na Rússia, China, Brasil, seguido por Polônia, Rússia, junto à Austrália e África do Sul, tendo uma área cultivada mundialmente de aproximadamente 2 milhões de hectares. A alimentação humana ele tem grande importância, pois vem se buscando cada vez mais uma alimentação saudável pelas pessoas, buscando produtos integrais. E também, algo de grande interesse aqui é para celíacos, pois consegue-se produzir produtos a partir dessa farinha sem glúten, sendo de grande importância para pessoas que possuem intolerância. Então, para seu consumo é necessário remover a casca, o que é um pouco trabalhoso. Porém, ele não é um cereal. O trigo sarraceno não pode ser considerado um cereal. Ele é um pseudo-cereal. Mesmo que tenha muitas características, ele é um pseudo-cereal, assim como o amaranto e a quinoa. É um alimento funcional, pois é benéfico ao organismo, tem alto teor de proteína, gorduras insaturadas, aminoácidos, equilibrado teor de rutina e boa quantidade de fibras. A rutina tem grande presença em suas folhas, por isso é muito utilizada na China como tradição e também medicinalmente. Na alimentação animal, pode-se usar os restos das moagens, pode ser feito pré-secados, e também para aves pode ser usado o grão em si. Vem crescendo muito essa cultura na região sul aqui do Brasil para a cobertura de solo e rotação de culturas, pois ela está sendo usada para dar um diferencial, não sendo só soja, milho e trigo, e também ainda ajuda no ciclo de pragas e doenças, melhorias de qualidade de solo, e tem uma boa habilidade competitiva, boa resistência, e se desenvolve bem em solos ácidos e com pouca fertilidade, e apresenta ainda um baixo custo de produção. O trigo sarraceno possui folhas grandes, alternadas e sagitadas. As hastes são ocas, então deve ter um bom manejo, cuidar com o adensamento para que não haja um acamamento. A haste vertical é pouco ramificada e geralmente vermelha. É uma cultura herbácea anual e pode ter de 20 a 80 centímetros de altura. Na estrutura de frutificação, tem inflorescência terminais, com flores densas e agrupadas de cor branca, que formam aquênios strictus. As sementes variam de tamanho e cor, conforme variedade, podendo ser preta ou marrom. Possuem seção transversal de forma triangular. São largas e possuem semente com casca grossa. E a planta apresenta um sistema radicular pivotante superficial, mas com bom volume de raiz. As plantas de trigo de sarraceno iniciam o florescimento com 5 a 6 semanas após a semeadura, com a maturação a 85 dias aproximadamente, sendo de grande importância pelo ciclo curto como sucessora para a cobertura. Existem cultivos de crescimento determinado e outros indeterminado. Como comentei antes, precisa de uma moagem para a casca, pois a casca do grão é dura e possui cerca de 30% do peso do grão. Essa cultura em si, a polinização é cruzada, cerca de 97% cruzada. Então, deve-se ter um cuidado com insetos, polinizadores. O cuidado que deve se dar com inseticidas não seletivos a abelhas. Então, evitar o uso
de inseticidas que não sejam seletivos. A cultura responde aqui a fotoperíodo, então, para que se haja um florescimento, ela precisa ser estímulo. É necessário que os dias sejam mais curtos, que 12 horas luz dia para que haja o florescimento. Se for maior, 14 horas luz dia, essa planta vai acabar perdendo, vai acabar ficar só vegetando e não vai ter um florescimento. E se ela for cultivada em muitas altas temperaturas, ela reduz a área fotossintética e acaba tendo um alongamento de cauda, diminuindo sua folha, engrossando ela, o que também vai causar um dano na cadeia proteica, causando um estresse oxidativo. A temperatura ótima para o florescimento é de 20 graus aproximadamente, tendo uma floração de 40 dias. A planta é sensível ao frio, porém tolera até menos 3 graus para germinar. A população recomendada para a implantação é de 300 a 800 plantas por metro quadrado. Vai variar conforme cultivar. E for para grãos, populações menores, se usar maior quantidade por metro quadrado. O espaçamento pode ser de 20 a 30 centímetros, pode ser usado da semeadeira para cultivo de trigo, sendo que, se for para semeadura para grãos, você vai usar uma proporção um pouco menor para cobertura um pouco maior. Citando um pouco antes ainda sobre florescimento, ela consegue sobreviver em regiões com corrência de geada, mais com frio, pois ela possui alta atividade enzimática em altas taxas de oxidação enzimática mitocondrial, tendo efeito compensatório em baixas temperaturas. Sendo assim, por essas altas taxas de fotorrespiração também, elas podem ser cultivadas em diferentes altitudes. Usando silotes de semente de qualidade, com germinação boa e vigor, recomenda-se de 90 kg de sementes por hectare e mix usar-se para 40 kg por hectare. A temperatura de solo ideal é em torno de 15 graus para a semeadura. E se a semeadura for a lanço, recomenda-se de 400 a 1.000 plantas por metro quadrado. A implantação no Brasil, na região sul, pode ser de fim de setembro, melhor é se for na metade de outubro a 20 de fevereiro, sendo uma opção para um cultivo antes da implantação da soja e também após, plantando o trigo saraceno em fevereiro. De preferência, plantando um soja antes ou um milho mais precoce, para que se consiga escapar das geadas depois. Essa cultura para cobertura pode ser eficiente, então não se necessita uma adubação. Porém, se for adubada, ela vai responder em produtividade, ressaltando então essa parte para grãos. Ele tem, como comentado, ele tem uma alta tolerância a solos ácidos, além de ter uma boa reciclagem de nutrientes e também um bom aproveitamento de fósforo e potássio, que são pouco solúveis no solo. Na adubação, recomenda-se a aplicação, então, de NPK na base, se for usado, para, conforme a análise de solo. Já em cobertura, tem-se que deve aplicar 60 kg por hectare de nitrogênio de 15 a 25 dias após a emergência. Algo que devemos ressaltar muito dessa cultura é sua alta habilidade competitiva, pois ela suprime plantas daninhas, tanto dicotiledôneas como monocotiledôneas, porque o saraceno libera extratos com um fenômeno alelopático, inibindo o alongamento das raízes de plantas daninhas, sendo que estudos mostram também que essas substâncias não são danosas
as raízes do trigo comum, então podendo ser usada nesse sistema de rotação de culturas, que pode ser muito importante. Alguns dos insetos, temos que estar então aqui trips e ao lado o pulgão, que ao injetarem saliva tóxica na planta para sugar seiva, também podem estar injetando vírus, outras doenças, que podem estar acarretando a cultura. E, algo comum, a diabrótica especiosa, ou vaquinha verde, onde suas larvas se alimentam das raízes e os adultos de brotas e folhas jovens, o que pode acometer um pouco o desenvolvimento da cultura. Também as doenças, podemos ter o ídio, que se for infecção severa pode ocorrer desfolha, a aramulária, que pode diminuir a área fotossintética, e a cercosporiose, a aramulária, e depois a cercosporiose, que pode causar lesões necróticas, também agora em folhas mais velhas, também diminuindo a área fotossintética. A produção de trigo sarraceno pode chegar de 1.500 a 3.000 quilos por hectare, dependendo de condições oferecidas e intempéries. Porém, também, quando ela estiver chegando em maturação, ela é muito desuniforme. Então, com 70% dos grãos estiverem completos, geralmente com coloração escura, recomenda-se fazer uma desfolha. Porém, deve-se cuidar esse momento em épocas chuvosas. Se não conseguir entrar para a colheita, pode-se perder para a chuva ou debulha natural, e também podendo levar a acabamento. Se essa desfolha é bem feita, podemos ter maior uniformidade, a colheita pode ser feita com plataforma de soja e aproximadamente 85 a 90 dias após a emergência. E após a colheita, se tem necessário uma limpeza dos grãos, como geralmente outros grãos também. Posteriormente, secagem por no mínimo 24 horas, com uma temperatura abaixo de 90 graus, para não se ter um problema de torar os grãos e desnaturação. E a umidade deve ser reduzida até aproximadamente 13%. Então era isso. Obrigado.